E agora a gente conversa sobre pessoas de outros países que estão vindo morar no Rio Grande do Norte, adotar o Rio Grande do Norte, pessoas de outros estados. A gente vai conversar sobre esses processos migratórios que mudam a própria composição da sociedade potiguar. A gente tem a alegria de receber a partir de agora o professor de Demografia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, professor Ricardo Ojima. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Manhã Jovem Pan Natal, professor. Bom dia. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Professor, que movimento é esse? Eu queria, inclusive, já começar que o senhor trouxesse os números sobre esses, eu vou chamar ainda de estrangeiros que estão adotando o Rio Grande do Norte como morada ou estão adotando para viver. Conta um pouquinho para a gente o que é que traz, o que estampa essa mais recente pesquisa, professor. Esses são os dados que o Censo Demográfico 2022 revelou. Já fazia um tempo que a gente não tinha essas informações. O censo é a principal pesquisa para entender esses movimentos. Existem outras fontes, mas o IBGE, o censo, é o principal, porque consegue inclusive analisar os dados para o nível do município, né? E outras pesquisas não conseguem fazer isso. É interessante perceber como a migração muda de uma hora para outra, né? De um período para o outro, e o perfil desses migrantes muda também. Essa última década mostrou um aumento expressivo dos migrantes internacionais vivendo aqui no Rio Grande do Norte, e principalmente aí levados pela chegada dos argentinos. Metade dos argentinos que moram no estado moram inclusive lá em Tibau do Sul, provavelmente todos em Pipa, né? Então esse é um movimento que a gente vê, percebe, né, no nosso dia a dia, e é interessante perceber o volume efetivo se confirma a partir dos dados, né? Professor, e venezuelanos, né? Falamos aí de Argentina, mas a gente viu um fluxo migratório muito grande de venezuelanos para várias partes do mundo. Você viaja, você encontra venezuelano. Tem muito venezuelano também aqui no Rio Grande do Norte? O censo mostrou isso? Mostrou que é a terceira nacionalidade em termos dos migrantes internacionais aqui. Quais são as outras? Argentina, né? Depois Estados Unidos e depois os venezuelanos. Mas o volume não é tão grande assim quando a gente olha um ranking, assim, primeiro, segundo, terceiro, parece que é muita gente. Mas é pouca gente perto do tamanho do estado. O estado tem mais de 3 milhões de habitantes e você tem ali cerca de menos de 1.000 migrantes venezuelanos. Só isso, eu achava que fosse mais pouco, também. É muito pouco. Então, assim, é que a gente acaba tendo isso, né, no visual, porque eles acabam tendo características, né, como são migrantes recentes, tem características físicas, a linguagem, né, não estão totalmente adaptados ao português, então você identifica essas pessoas na rua. E aí você acaba tendo essa percepção de um pouco mais gente do que efetivamente é. Mas é interessante perceber como eu disse antes, né, a migração responde rapidamente aos movimentos sociais, às políticas públicas e tal, e isso fica evidente aqui, né? Houve um processo de interiorização, como se disse, né, dos venezuelanos nessa crise humanitária, e que foram, né, movidos para outros estados do Brasil, e por isso a gente encontra mais venezuelanos distribuídos em outros estados do Brasil e aqui também, né? Professor Ricardo Ojima, eu estou aqui com os números do IBGE mostrando que o número de imigrantes no estado, aqui no Rio Grande do Norte, passou de 1.611 para 4.472. E a gente está falando do censo de 22. Se a gente está em 25, eu imagino, já, quem sabe se já não rompeu esses 5.000. Me chamou muita atenção quando o senhor disse que, em primeiro lugar, argentinos, segundo lugar, norte-americanos. E eles vêm fazer o que aqui? O que gera, o que move um argentino, norte-americano, a gente sabe venezuelano exatamente, o que eles vêm fazer, ou enfim, a situação que eles vivem, mas Argentina e Estados Unidos, o que provoca essa vinda deles para cá, professor? São vários motivos, né? A principal motivação da migração em geral é a busca por melhores condições de vida, trabalho, emprego, né? E a gente tem que entender as relações históricas que a gente tem aqui com algumas dessas nacionalidades, né? Os Estados Unidos sempre tiveram uma forte relação com a região, por conta desde a Segunda Guerra Mundial. Isso sempre foi um fluxo importante, né? Então se mantém, já foi uma das origens importantes também em outros levantamentos censitários. Então é uma tendência que provavelmente vai se manter com regularidade.
Os argentinos esse movimento, né? Sempre tem uma cadeia de redes sociais que acabam, não as redes sociais digitais, né? As redes sociais, as conexões que as pessoas têm. Então, uma pessoa chega, abre as portas, o próximo vem e acaba criando um fluxo migratório, né? E esses fluxos migratórios se mantêm. Como ainda são importantes os fluxos migratórios da região Nordeste, dos estados, né, da região Nordeste para a região Sudeste do Brasil, que ainda é um fluxo muito importante, apesar de ter diminuído de intensidade ao longo dessas últimas décadas, né? A região Nordeste sempre perdeu população para o Sudeste, continua perdendo um pouco. O principal local de residência dos potiguares hoje é São Paulo, né? Então, isso se mantém mesmo no levantamento de 2022, comparando com outras décadas, vem diminuindo, mas continua sendo um destino importante. Então essa relação, né, de afinidade, de conexões que aquela nacionalidade tem com a determinada região, acaba incentivando essa manutenção do aquela coisa, vai aí puxa um amigo, puxa um parente e continua indo, né? Agora, antes da gente falar desse fluxo nacional entre estados, eu queria ainda sobre os estrangeiros, no último censo, e a gente vai ter essa lembrança ainda daqui de Natal, que antigamente você tinha muitos europeus aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, né? Lembra o pessoal que vinha de Portugal, da Itália, não era? Comprava apartamento, fazia para depois alugar, né? Investir. Esse perfil mudou, a gente falou aqui argentinos, mais agora, né, venezuelanos e estadunidenses. O que é que aconteceu com esses europeus, professor, italianos, portugueses? Eles estão indo para outros estados do Brasil, que não o Rio Grande do Norte? Na verdade, isso teve muito impacto com a crise econômica que a Europa teve na década passada, né? Então, esses investimentos, esse movimento que muitas vezes era inclusive de dupla residência, né? A pessoa tinha uma casa na Europa, né, em Portugal, Espanha, e tinha uma outra casa aqui, passava uma temporada aqui, uma temporada lá, sobretudo o pessoal já aposentado, né? Com dinheiro, né? Com dinheiro, principalmente com dinheiro que talvez nem fosse tanto lá, mas que aqui se convertia num valor maior. Sim. Com a crise econômica que teve, sobretudo a crise imobiliária que foi internacional, isso acabou tendo um efeito importante nesses fluxos, né? E como eu disse antes, né, as transformações econômicas, as transformações sociais rapidamente impactam na migração. E os volumes, como a gente viu, não são tão grandes assim, então são facilmente desconstruídos de um período para o outro. Então, não é que essas nacionalidades estejam agora indo para outras localidades, outros estados, é que eles simplesmente deixaram de vir, né? Estão por lá, né? Voltaram. A gente conversa com o professor Ricardo Ojime, ele que é professor do Departamento de Demografia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Professor, e se a gente pensar, antes até de entrar na migração de outros estados, mas ainda de estrangeiros, focando o olhar na gestão pública, como o gestor público, na visão do senhor, deve se colocar? A gente está falando de pouco mais de, seguramente hoje, 5 mil pessoas de outros países que adotaram o Rio Grande do Norte como morada. Como é que acontece essa relação da gestão pública no acolhimento, se é que a gente pode usar essa expressão, do estrangeiro que chega para morar, para ficar? Na verdade, no caso do Brasil, as outras nacionalidades vêm para o Brasil e têm os mesmos acessos, os mesmos direitos, né? É muito comum a gente ver, inclusive no caso dos turistas que precisam acessar o sistema de saúde e acabam acessando o SUS, como eles se surpreendem com o fato de que foram atendidos sem nenhum custo, né? Ou seja, acaba que não importa muito a nacionalidade, acabam sendo sempre bem acolhidos no Brasil, pelo menos do ponto de vista legal. Do ponto de vista social, nem tanto. E esse é o grande desafio, porque as migrações ao longo do tempo vão se tornar cada vez mais importantes do ponto de vista das transformações demográficas. Por quê? O mesmo censo revelou que a fecundidade vem caindo sistematicamente, ou seja, o número médio de filhos por mulher tem caído sistematicamente e já está abaixo da reposição da população há algum tempo. Aqui no Rio Grande do Norte, inclusive, que tem a menor taxa de fecundidade dos estados do Nordeste, 1,49 filhos por mulher. É muito pouco, é perto dos países europeus, perto dos países que têm as menores taxas de fecundidade. Portanto,
não vai ser mais por nascimentos que a população vai crescer, vai ser por migrações. E vai ser necessário, em algum momento, receber mais migrações, como é hoje com a Europa. A Europa precisa dos migrantes para repor a sua mão de obra. O Brasil vai passar por isso rapidamente, em alguns, talvez 10, 20 anos, isso vai se tornar uma necessidade. Então, assim, a sociedade tem que estar preparada para entender que os migrantes são importantes, como sempre foram no caso do Brasil. O Brasil sempre recebeu migrantes. Em outros momentos foram fundamentais para a construção desse crescimento do país, e hoje vão se tornar necessários daqui para frente para repor a população na mão de obra, que vai começar a ser escassa, porque não tem mais crianças nascendo no país. E aqui também, né? Então isso vai ser um desafio muito grande para conscientizar as pessoas da importância da migração e receber as diversas origens migratórias, com as diversas características étnico-religiosas, sociais, que a gente vai receber. Professor, vamos falar agora então do cenário interno, né? Os migrantes dentro dos estados brasileiros. O senhor citou agora há pouco que os potiguares vão mais para São Paulo. Tem algum outro estado que ainda se destaca? E de onde nós recebemos brasileiros? De que estados outros brasileiros estão vindo morar, viver aqui no Rio Grande do Norte? O Rio Grande do Norte é interessante, porque o Rio Grande do Norte é um dos estados do Nordeste que menos perde em termos de saldos migratórios, e 91 e 2000 foram saldos positivos para o Rio Grande do Norte. Então isso é peculiar em relação aos outros estados da região Nordeste. Aquele desejo do pessoal que mora em outras partes do Brasil, que tem vontade de morar em Natal, no Rio Grande do Norte, isso ainda se confirma? Ainda se confirma, embora o saldo nesse último censo 2022 tenha sido negativo, mas é bem pequeno comparando com os outros estados. O estado atrai muita gente da Paraíba e do Ceará, que os estados vizinhos, tem uma conexão muito forte com esses dois estados, mas também atrai gente de São Paulo e Rio de Janeiro. O grande destino é São Paulo, também Rio de Janeiro, mas os estados vizinhos também são os destinos dos potiguares. Então é uma troca, né? Sempre são trocas. Então nessas chegadas e partidas, os principais movimentos são entre os estados vizinhos, Ceará e Paraíba. Professor Ricardo Ojima, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, professor de Demografia. Professor, seja sempre muito bem-vindo ao Jornal da Manhã, Jovem Pan Natal. Muito obrigado, um excelente dia para o senhor. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigado. 7h49. Repita. 7h49.